Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje vamos fazer um novo vídeo, mais uma parte do Apocalipse, né? No vídeo anterior nós estávamos vimos o sexto selo, né? Em todo, e que está próximo, Jesus abriu o sexto selo, e depois virá o sétimo selo, e no sétimo selo nós vimos que apareceram 7 anjos com 7 trombetas, e cada trombeta era alguma coisa que vai acontecer com a natureza da justiça divina, a própria natureza se rebelando contra o ser humano, né? Por causa da maldade das pessoas, né? Então, a semana passada, o vídeo passado nós fizemos falando da primeira trombeta, né? Da primeira e da segunda trombeta. Hoje nós vamos ver a terceira trombeta em diante, né? A terceira trombeta. O terceiro anjo, né, que toca a terceira trombeta. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui. Estou com a Bíblia aqui embaixo para a gente ir acompanhando e não esquecer. Por isso que eu dei uma olhadinha aqui para baixo, para a gente ver, né, como que está. Mas antes da gente começar, vamos fazer nossa oração. Ó Divino Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos enxergar a Tua Palavra, meu Deus, e pôr em prática, como é dito no livro da Revelação, e livro do Apocalipse fala, bem-aventurados aqueles que leem e guardam as palavras desse livro, bem-aventurados que leem e guardam, né? Que não vão ficar apavorados porque já sabem o que vai acontecer. Lógico, a gente tem medo de desgraceira e tudo, mas o Senhor Jesus diz, quando vocês verem começar a acontecer essas coisas, quando Ele estava falando a respeito do tsunami, né? Que o Senhor Jesus falou do bramido, quando vocês verem os homens andarão angustiados e aterrorizados com o bramido das ondas do mar, né? Mas daí Ele fala assim, mas vocês, quando vocês verem essas coisas, alegrai-vos. Jesus manda se alegrar, não se apavorar. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima, quer dizer, Deus vai intervir na humanidade e vai nos auxiliar, tá bom? Então é isso que nós temos que ver. Ah, Jonas, mas eu tenho muito medo, tenho pavor, porque ainda não está com a fé suficiente. Vamos ler mais a Bíblia, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos ter mais confiança em Jesus, porque ainda não cremos totalmente em Jesus, por isso que existe o medo. O amor lança fora todo o temor, a palavra de Deus diz. E quanto mais conhecimento você buscar sobre as coisas de Deus e sobre tudo, menos medo você vai ter. Expulse o medo, procure a palavra de Deus, confie plenamente nas promessas de Jesus e busque Ele em oração e na leitura e na meditação da palavra de Deus. Aí você vai ver que todo medo vai sair embora e pelo contrário, você vai falar, vem quanto antes, Maranata, vem Senhor Jesus, como está aqui no livro. No final do Apocalipse fala assim, né? O João e o anjo que está mostrando para as coisas fala, Maranata, vem Senhor Jesus, né? Então Ele quer que venha logo para tirar o mal do mundo, né? Extinguir o mal do mundo, todo o mal, toda a treva que perturba a nossa sociedade, perturba as vidas humanas, pesa sobre nós, né? Vós que estáis cansados e oprimidos, Jesus falou, vinde a mim e eu vos darei descanso para as vossas almas. Então vamos lá, capítulo 8, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho, né? Quer dizer, luz, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto, assim uma terça parte das águas transformou-se em absinto e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. Então a gente sabe que uma estrela não tem como cair na terra, a terra sim tem como cair numa estrela, o sol é uma estrela, né? Cabe não sei quantas terras dentro do sol, né? Talvez umas 20, 30 terras ou mais, né? Bem mais, né? Aliás, cabe os planetas, tudo, o Sol, ele, para você ter uma ideia, ele tem 95% da matéria do Sistema Solar. Então, reunindo os 9 planetas, os asteroides, todas as coisas que tem no Sistema Solar, dá só 5% da matéria, né? Comparado com o Sol. Então, o Sol é gigantesco, né? E é uma estrela, então uma estrela não tem como cair na Terra. Então, quando fala aqui, eu ainda não tenho a revelação clara disso aqui, né? Mas quando fala assim, um facho, provavelmente talvez seja o meteoritos, né? Quando ali você vê que fala que caiu uma montanha no outro selo, né? Caiu então uma grande montanha no mar, né? Ardendo em fogo. Então provavelmente é um meteorito que desfragmentou e quebrou e ele vira em milhares de pedaços, né? E os pedaços pequenos a gente sabe que ele incendeia. Ele incendeia e às vezes cai só aquele restolho, ele vem como um facho de luz, né? E ele incendiando, ele vai cair nas águas, né? E em rio, água doce, e vai contaminar a água, vai evaporar a água das nuvens, tudo, né? E vai contaminar. Então muita gente vai morrer, porque vai trazer algum produto químico do espaço que é contaminante, né? E por quê? Porque os seres humanos não querem saber de Deus, então os anjos deixam de proteger. Aí ficam os demônios para cuidar do ser humano, e os demônios querem ferrar todo mundo, né?
Entendeu? Por isso que vai cair essas coisas acontecer isso. Deus não quer mal para ninguém. Ele sabe da nossa miséria, do nosso nada, né? Se Deus desse um sopro, nós deixava de existir. Ele fala assim, o quarto anjo, e aí ele diz que é terça parte das águas, né? E muitos homens vão morrer por beber essa água envenenada, né? O quarto anjo tocou, né, a trombeta, e foi atingido uma terça parte do sol e das estrelas, de modo que se obscureceram um terço e o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite, tá vendo? Então vai perder a claridade por quê? Provavelmente também fumaça, né? Que vai cair, né? Foi atingido uma terça parte do sol. Vai atingir por quê? Porque a fumaça que vai subir dos meteoritos, vulcão, né? Então vai obscurecer, né? Vai obscurecer a luz, né? Porque você vê que obscurece tudo. Obscurece o dia, o terço, obscurece a lua, as estrelas. Como é que pode obscurecer? Não é lá em cima neles, então é aqui na atmosfera nossa, né? Então vai ficar um terço só da luz do sol e das luzes à noite, né? Durante o dia o sol um terço e à noite um terço só da iluminação que nós temos hoje. A essa altura da minha visão eu vi uma águia que voava pelo meio dos céus clamando em alta voz. Ai, ai, ai dos habitantes da terra por causa dos restantes dos sons do quê? Das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar, tá vendo? Ainda tem mais 3 anjos, são 7. É o último selo do Apocalipse que Jesus vai abrir, né? Depois nós vamos ver mais para frente o livrinho aberto no meio, as testemunhas de Cristo, né? Não é uma certa sequência assim o Apocalipse, ele está intercalado, pulado. Então ele conta um trecho, depois ele vai para lá e aqui pode ser um acontecer antes e depois o outro. Tá bom? Nós vamos encerrar isso aqui, depois nós vamos fazer outro vídeo logo em seguida. E aí aqueles que quiserem vai na sequência, para não ficar muito grande os vídeos, né? Então vamos agradecer a Deus. Ó Deus, ilumina a mente e o coração dessa pessoa que vê, Senhor, que a Tua palavra seja esse instrumento de paz, de tranquilidade, que elas possam ter descanso em Ti, Senhor. Como Tu mesmo disseste, Senhor Jesus, alegrai-vos. Então vamos tirar a distração do mundo, vamos afastar das coisas do diabo, da TV que está infiltrado muito espírito maligno na televisão, nos programas de televisão, nas distrações, na internet vamos procurar filtrar. A internet é muito bom, mas se nós escolhemos as coisas boas, para aquele que é mal, a internet é muito boa para ser mal também, né? Boa para ser mal. E pode ser excelente para a gente estudar, para a gente aprender alguma coisa, mas a gente nunca pode esquecer. Amém. Vou encerrar aqui, tá? Que Deus abençoe a nós todos.